137 mil empregos formais foram criados no país no mês de janeiro. Esses dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E, de acordo com esse levantamento, os estados que mais geraram vagas foram, respectivamente, São Paulo, com 36.125 postos, Rio Grande do Sul, com 26.732 vagas, Santa Catarina, que gerou 23.062 postos de trabalho. Apesar do saldo positivo, o número representa uma queda de 20,7% em relação a janeiro do ano de 2024. Na época, foram mais de 173 mil contratados. O Ministério do Trabalho, o ministro de Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, acredita que a queda está relacionada ao aumento na taxa de juros do Banco Central. A Selic hoje está em 13,25% ao ano e pode subir ainda mais no mês de março. Ainda de acordo com o CAGED, foram aproximadamente 2.270.000 contratações e 2.130.000 demissões no mês de janeiro. E para a gente entender mais o atual cenário do mercado de trabalho, eu converso agora com Eliane Ramos, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eliane, muito boa tarde para você. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Eliane, eu começo te pedindo para falar para a gente sobre esses números, né, essa diferença. A gente sabe que janeiro é um período em que a gente costuma ter um número mesmo negativo com relação a postos de trabalho por conta das vagas temporárias, né, que são desfeitas, as vagas de contratação do final do ano e também porque é um momento em que as pessoas no início do ano se voltam mais para procurar emprego mesmo. Mas o que fez janeiro desse ano ser diferente, ter esse número tão maior, 20,7% na comparação com janeiro do ano passado? Com certeza, essa queda do trabalho temporário, mas, por outro lado, existe uma expectativa grande que aumente principalmente o trabalho temporário por causa do carnaval que está chegando por aí. O que a gente pode perceber? Existe uma grande escassez de talentos também. Esse é um ponto fundamental. As empresas estão com as vagas abertas. A gente percebe que um número até maior de vagas, um pouco menor, né, como a pesquisa colocou, mas que existe uma escassez de talentos. Está difícil encontrar as pessoas. Esse é o grande desafio das empresas. A gente está vivendo um momento de reformulação do mercado de trabalho, né, Eliane? Várias mudanças acontecendo de forma muito rápida. A gente tem, por exemplo, um número muito maior de pessoas com curso superior, salários mais baixos para quem tem uma graduação, por exemplo. Que outras mudanças você consegue observar nesse momento de reformulação do mercado que a gente está vivendo? Olha, uma das grandes mudanças, e que sempre acontecem de tempos em tempos, são as gerações trabalhando simultaneamente juntas. Hoje nós temos praticamente 5 gerações, os boomers, X, Y e Z, todos eles trabalhando juntos. Esse é um grande impacto. Um outro grande impacto é o incremento da tecnologia. Cada vez mais as empresas robotizando, a inteligência artificial entrando com uma força muito grande. Então, a gente percebe o seguinte, que a tecnologia, eu digo sempre, a tecnologia não vai tirar o emprego das pessoas, ela vai criar novas oportunidades. Mas nesses momentos de transição, acaba que a gente pode ter essa baixa do emprego para depois a gente ver que ele pode entrar num patamar melhor. Eliane, você trouxe aí o tema das gerações. A gente tem muita discussão, muito tem se falado sobre a geração Z no mercado de trabalho, a geração mais nova que está no mercado, né, que vai até 26 anos. O que essa nova geração tem trazido de mudança para o mercado da forma como a gente vê hoje? Porque são pessoas que chegam questionando a forma como as coisas funcionam, com uma outra visão sobre hierarquia, sobre plano de carreira. O que essa nova geração traz de mudanças e o que fica de tendência, inclusive, para o mercado de trabalho? Olha, a grande tendência da geração Z são as habilidades tecnológicas. Eles já nasceram vivendo com o digital. Outra que é forte é a adaptabilidade, a inovação. É isso que eles vêm trazendo no DNA deles, essa geração Z. Então, normalmente, né, 1990, início de 2010, aí, eles trazem essas características, mas principalmente essa imersão cada vez mais digitalizado.
eles trazem algumas perspectivas de mudança de carreira. O que é importante para eles? É muito importante para a geração Z, e eles vêm cutucando essas gerações mais antigas, o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. É uma das coisas que eles estão buscando muito. Eles têm uma consciência social muito aguçada. A gente tem alguns desafios que vêm muitas vezes desse choque cultural entre as gerações, mas também tem uma evolução do mercado que acontece, porque uma geração acaba aprendendo com a outra, né, Eliane? Com certeza. Essa importância que a gente tem da inclusão etária, né? Características que tem dos superpoderes, do conhecimento, da bagagem, do repertório que os profissionais mais maduros trazem. E os desafios e benefícios que a gente tem com um time intergeracional, boomers, X, Y, Z, juntos eles sempre são muito melhores. Essa diversidade de perfis, essa diversidade de geração, com certeza, ela traz um benefício muito grande para a empresa. Que mudança de olhar essa nova geração tem trazido? A gente vê, por exemplo, que muitas pessoas dessa geração mais nova têm priorizado, ao invés de cargos maiores, de salários maiores, a flexibilidade, por exemplo, um modelo de trabalho híbrido, remoto. Isso é uma tendência também? A gente deve ver essa forma de trabalhar do presencial, do híbrido e do remoto se modificando ainda nos próximos anos ou firmando essa tendência mesmo, pelo menos no modelo de trabalho híbrido? Sim, flexibilidade é uma competência que eles buscam, que os jovens estão buscando bastante. E o propósito, a transparência. Eles valorizam trabalhar em uma marca empregadora que seja forte, que promova uma diversidade, inclusão. E um outro ponto muito importante, o bem-estar dos colaboradores. Agora a gente tem até a nova lei que vai em maio já inicia, a NR1, que vai trazer muito o problema do impacto da saúde mental, o impacto do bem-estar, essa importância, isso é muito importante para os jovens. E eles nasceram já no mundo tecnológico. Então eles buscam muito essa perspectiva única em relação ao mundo profissional, ou seja, trabalhando essa tecnologia, trabalhando um bem-estar, trabalhando um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Isso são características muito importantes para esses jovens que a gente pode chamar dos digital nativos. Já nasceram num mundo extremamente conectado. E eles têm uma característica muito grande também de serem multitarefeiros, de quererem fazer várias coisas ao mesmo tempo, de várias tarefas simultaneamente. E eles buscam com muito empenho o propósito. Eles buscam trabalhar em áreas que têm um impacto positivo na sociedade, que o trabalho deles tem esse impacto positivo na sociedade. É muito importante isso para os jovens. E você vê essas mudanças como uma tendência ou como algo de momento? Muito provavelmente, tudo isso que a gente está vendo, essa transformação no mercado de trabalho, ela deva continuar, né? Não é algo que a gente está vivendo nessa fase atual. As mudanças sempre existiram, mas cada vez numa velocidade mais rápida. Então, é muito importante que os profissionais consigam acompanhar essa rapidez das mudanças e as empresas estejam preparadas para receber esses jovens, receberem os mais maduros, enfim, de lidar com essa mudança que é numa velocidade cada vez mais rápida. E com a tecnologia, os jovens estão buscando empresas que adotem tecnologias avançadas. E eles buscam, como você mesmo falou, horários adaptáveis, modelos de trabalho remoto, híbrido, eles buscam muito isso. Características de impulsionar cada vez mais a criatividade, onde eles têm um ambiente onde eles possam colocar inovação em prática. É muito importante isso para eles. Eliane, a gente está falando de várias mudanças que, pelo menos num primeiro olhar, assim, elas tendem a ser positivas. Mas eu queria falar com você de um outro ponto que a gente tem notado também no mercado de trabalho, que é a questão da informalidade, né? Que ela vem muitas vezes caracterizada como empreendedorismo, resolve muitas vezes um impacto social de um desemprego, por exemplo, mas acaba trazendo aquela descaracterização dos direitos trabalhistas. Isso também você enxerga como uma tendência também? Olha,
Na geração mais antiga, chegar ao salário mínimo era muito mais desafiador que hoje em dia, porque os jovens eles acabam buscando outros tipos de renda e acabam entrando nessa informalidade. Por exemplo, nas redes sociais, numa área tecnológica. Às vezes, eles começam a vender um doce na faculdade, alguma coisa. Eles buscam outras formas de chegar a esse salário que era muito mais difícil de chegar antigamente. Então, a gente tem que pensar o seguinte: como é que as empresas, como é que o cenário, como é que o mercado de trabalho pode se adaptar a essas expectativas dessa geração? Isso é importante, entender o estilo. O recrutamento de talentos da geração Z, ele pode fugir um pouco dos padrões, principalmente das expectativas que eles têm com relação a esse mercado de trabalho. Esses pontos que a gente está falando, da flexibilidade, de uma comunicação mais aberta, de uma comunicação mais transparente. E um outro ponto, uma oportunidade de crescer rapidamente na carreira. Agora tem um ponto importante, que os jovens, eles não estão buscando um trabalho só de liderança. Eles não querem crescer na carreira para serem líderes. Eles querem crescer na carreira profissionalmente, que dê esse propósito, esse desafio. Mas a liderança, como talvez dá mais trabalho, a responsabilidade, talvez a gente percebe por algumas pesquisas que eles não estão buscando cargos de liderança. Eles querem crescer de uma outra forma, aumentando esse propósito, esse desafio que é importante para eles. Por isso que eles buscam uma flexibilidade muito grande no trabalho, esse modelo de trabalho remoto e híbrido, e, mais uma vez, eu reforço esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A geração Z, ela valoriza uma transparência, mas um desenvolvimento contínuo, uma empresa, uma marca empregadora onde ajude esse profissional, esse jovem, nesse desenvolvimento contínuo, que é o lifelong learning que a gente fala. Desse desenvolvimento onde ele possa crescer rapidamente, mas ele crescer com muito conhecimento, com muita transparência e com as gerações conectadas. Isso é muito importante para ele. As mudanças sempre aconteceram, o mercado de trabalho nunca foi estático, mas elas têm sido mais frequentes, acontecido em ciclos menores, né, Eliane? As mudanças de gerações mesmo, elas têm acontecido em ciclos menores, então a gente ainda deve ver muita mudança, muita reformulação dessa forma de trabalhar que a gente tem hoje, né? A gente já viu muita coisa acontecendo num espaço de tempo pequeno nos últimos anos e a gente ainda deve ver acontecendo nos próximos anos. Obrigada, viu, Eliane, pela sua participação, pela sua contribuição. Muito bom ter você aqui com a gente. Uma ótima tarde. Uma ótima tarde, muito obrigada. E lembrando sempre que a importância da cultura do feedback, sempre aberto, construtivo e transparente. É isso. Obrigada mais uma vez. Ótima tarde para você.